Gente, Ana Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre, acho que a maior revelação, o maior acontecimento que a gente teve essa semana, né? Essa semana foi muito agitada, nós tivemos o tio França, né, no STF, o senhor, né, que tentou invadir o STF com um colete com bombas e vestido de coringa. E nós tivemos hoje uma revelação de que uma empresa do Felipe Neto estava entre umas empresas agraciadas com benefícios de renúncia fiscal do governo. Mas, gente, o maior, a maior revelação que a gente teve, o maior acontecimento político que a gente teve essa semana, não são essas duas coisas. Não são. A maior revelação que a gente teve foi uma coisa que passou batido por muita gente, por causa dessa bomba, né? No sentido figurado e no sentido literal do STF, mas que só foi revelada por causa da tentativa frustrada do tio França. Que foi o quê? Que foi, gente, é inacreditável, mas que foi simplesmente o fato de que o presidente da República está se encontrando com ministros do STF regularmente, para fazer uma análise de cenário. Análise de cenário. Seja lá o que for isso. Seja lá o que for isso. Se alguém tiver aí alguma informação do que é uma análise de cenário entre o presidente da República e ministro do STF, por favor, me avise. Vamos ler a reportagem aqui da Folha de São Paulo, né, que noticiou o fato. Lula se reuniu com o ministro do STF na Alvorada em noite de explosão. O presidente já tinha conversa marcada com integrantes do Judiciário. O presidente Lula se reuniu com integrantes do Supremo Tribunal Federal, no Palácio da Alvorada, na noite das explosões. O chefe da Polícia Federal também estava presente. Vocês têm noção do que é isso? E eu acho que isso aqui foi fora da agenda. E por que isso importa? Porque a gente não sabe o que eles estavam falando oficialmente. Eles não têm que prestar conta desse encontro, porque ele não estava na agenda oficial de nenhum dos integrantes. Entenderam? Vamos lá. Estiveram no Palácio do Alvorada os ministros. Vamos ver quem eu acho que estava. Não li ainda. Vamos ver. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, com certeza. Com certeza. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estavam nessa reunião com certeza. Eu não vou falar com certeza absoluta, porque é uma redundância, tá, gente? Se é certeza, ela é absoluta. Mas Gilmar Moraes, Flávio Dino e Zanin. Eu acho que são esses aí. Vamos ver. Estavam no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Flávio Dino deve ter tido algum contratempo, né? Porque, obviamente, era para ele estar aqui nessa reuniãozinha. Segundo auxiliares de Lula, ele já tinha conversa marcada com o integrante do judiciário antes do episódio, para uma reunião de avaliação de cenário. Gente, o que é isso? O que é avaliação de cenário? Segundo relatos, vem acontecendo com frequência. Gente, os ministros do STF, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, vêm se reunindo com frequência com o presidente da República para fazer uma avaliação de cenário. O que é isso, gente? E aí depois tem gente que fala assim, não, você está forçando a barra, não tem uma relação entre os ministros do STF e o executivo, entre o presidente. Não tem, não existe. Gente, aqui, tá aqui. Os caras estão se reunindo frequentemente. Isso não é de hoje, tá, gente? Isso não é de hoje. Para quem não lembra, o ministro Alexandre de Moraes foi comemorar a vitória do Lula na eleição, né, entre Lula e Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e foi comemorar a vitória do Lula. Isso não é fake news, é só você jogar no Google, joga no Google, Alexandre de Moraes, comemoração, eleição Lula, ponto.
Eles foram para a casa do Cacai, teve uma roda de samba do Cacai. Cacai é um advogado bem famoso em Brasília, e o Alexandre de Moraes simplesmente foi prestigiar a eleição do Lula, a vitória. Mas aí você pode estar dizendo, não existe relação, tal, não existe. Gente, comecinho do governo Lula, teve um churrasco, e aí eu não lembro se foi no Palácio do Alvorada ou se foi no outro palácio, né, do governo federal. Para quê? Era uma reunião, gente, foi uma reunião para melhorar a articulação política do governo Lula no Congresso Federal, que estava bem debilitado, estava bem, assim, o começo do governo Lula, ele estava tendo dificuldade de lidar com o Congresso, então teve uma reunião entre o presidente da República, né, e os seus deputados, seus senadores, para melhorar essa articulação política, né, no Congresso. Sabe quem estava presente, gente? Ministros do STF. Salvo engano, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Estou chutando aqui os dois. Gilmar Mendes com certeza estava presente. Alexandre de Moraes eu estou chutando aqui, mas o Gilmar Mendes com certeza estava. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, Gilmar? Isso é mídia, isso é imprensa, tá? Antes que você tenha, né, passe alguma vontade na sua cabeça de me processar, isso quem está dizendo é a imprensa. E não é a imprensa Brasil 247, né? Não, a imprensa mesmo, oficial. Grande imprensa, tá bom? CNN, Globo, Folha de São Paulo, tá bom? Calma. Gilmar Mendes estava no Alvorada já antes da explosão. Gilmar, o que você estava fazendo no Alvorada antes da explosão? Que Zanin deixou o Supremo após o final da sessão, pouco após o ocorrido. Não há informação precisa sobre o horário da chegada de Moraes. Segundo um relato colhido pela Folha, o clima era de estupefação. A explosão levou... E aqui, gente, notem que o importante para a matéria é o ataque do tio França. Só que, gente, o importante não tem que ser o ataque do tio França, que foi um senhorzinho vestido de coringa que tentou explodir a estátua do STF, ou que tentou entrar no STF, foi barrado. Né? Gente, como é que o cara é vestido de coringa e entrar no STF cheio de bomba? O mais importante que a gente tem que ter em mente é que, de acordo com essa notícia aqui, estão se reunindo regularmente o presidente da República com o ministro do STF para fazer uma avaliação de cenário. O que é isso? Eu não vou nem entrar aqui, gente, em atividade político-partidária, porque isso aqui já virou mato. Já virou mato. Eu sempre bato nessa tecla, sempre. Isso aqui é atividade político-partidária. Isso aqui é atividade político-partidária. Aí, não é. Tá exagerando, tá forçando a barra. Gente, nós temos juízes da Suprema Corte que estão se encontrando com o presidente da República para discutir política. Ou a avaliação de cenário é do Campeonato Brasileiro. O presidente Lula estava opinando em processos do STF, né? Processo aí de tributário. É isso que está acontecendo, não é política, não. Mas beleza, vamos para a próxima notícia, também da Folha de São Paulo. Reta final de inquérito do golpe tem Bolsonaro pressionado e silêncio sobre reunião com Lula. Governo, STF, PGR e PF mantêm silêncio após encontro na Alvorada. E atentado leva Moraes a citar contexto de ódio contra instituições que reforça a investigação. Vamos lá. Na reta final de investigações que miram o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, um encontro capitaneado pelo presidente Lula na noite de quarta-feira no Palácio do Alvorada reuniu autoridades que ocupam postos-chave na definição desses casos, procurados pela Folha, por meio de suas assessorias, Lula, ministro do STF, e os chefes da PGR, Paulo Gonet, e da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não quiseram responder qual foi a razão do encontro nem o teor da conversa. A reunião começou pouco antes do atentado, episódio que voltou a mobilizar a cúpula do judiciário do governo contra a tentativa de anistia dos golpistas de 8 de janeiro. Bolsonaro já foi indiciado pela PF. Nesse caso, caberá a Gonet oferecer ou não a denúncia ao STF.
O encontro das autoridades na quarta não teve relação com o atentado em Brasília, mas o ataque reforçou a pressão sobre Bolsonaro diante da investigação sobre o golpe. Logo no dia seguinte, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, buscou descartar a hipótese de ato isolado nas explosões na Praça dos Três Poderes e relacionar o caso ao contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio começou a destilar. Dois ministros do Supremo estiveram na quarta no Alvorada, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, além de Moraes, que é justamente o relator na corte das investigações sobre os atos golpistas. Em resumo, o encontro no Alvorada teve como anfitrião o principal adversário político de Bolsonaro na atualidade, Lula, e contou com as presenças do chefe da corporação que comanda as investigações contra ele, Andrei, é o chefe da Polícia Federal, para quem não sabe, o responsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se as arquiva ou oferece denúncia à Justiça, Gonê, e, por fim, o juiz responsável pela sentença, Moraes. Gente, vou repetir. Olha a gravidade disso daqui. Gente, aqui nós temos uma reunião fora da agenda, entre Lula, presidente da República, principal beneficiário da prisão de Bolsonaro. Nós temos o chefe da corporação que investiga, que é o chefe da Polícia Federal. Até aí, nada demais. O presidente da República pode se encontrar com o diretor da Polícia Federal, isso não tem nada demais. Mas agora, Paulo Gonet, por que o Paulo Gonet está se encontrando com o presidente da República junto com o chefe da Polícia Federal? Para quê? Ah, mas então é só o Gonet e o... Não, é o Moraes, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, chefe da Polícia Federal e presidente da República. Todos esses se encontrando para falar sobre o quê, gente? Falar sobre o Corinthians, falar sobre o Flamengo, falar sobre a Copa do Brasil. Gente, é bem claro aqui que existe sim uma conversa política entre todos esses chefes, né, todas essas autoridades envolvidas. Gente, pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos aqui. Os caras não foram falar de filme, de Barbie, de Oppenheimer. Pô, gente, que isso? É normal? É normal o PGR se encontrar com o presidente da República fora da agenda, junto com o ministro da STF, junto com o policial federal, junto com o chefe da Polícia Federal? É normal isso? É normal o Moraes ficar se encontrando com o presidente da República? Depois, isso, gente, foi antes da Janja agora xingar o Elon Musk lá e chamar o Alexandre de Moraes de parceiro na luta contra as fake news. Então, notem que o Moraes é visto como parceiro do governo. E por que ele é visto como parceiro do governo? Porque tá aqui, o cara se encontra com o presidente da República fora da agenda para falar de quê? De livros, Clube do Livro. Isso aqui é uma reunião de Clube do Livro, entre todo mundo ali. Todo mundo com livro debaixo do braço, falando, não, Paz Natal, eu achei o livro excelente. Gente, pô. Apesar da ausência quase total de transparência do potencial risco de contaminação da necessária imparcialidade e separação de funções em um processo penal, encontros informais em portas fechadas entre integrantes da cúpula do STF, do Ministério Público e de outros poderes tem sido comum nos últimos anos em diferentes mandatos presidenciais. Aí a Folha tenta dar uma passada de pano aqui. Não. Calma aí, Folha. Calma aí. Passada de pano é essa? Pra que isso? Em agosto de 2017, o então presidente Temer se deslocou na tarde de um sábado para uma reunião não registrada na sua agenda oficial na casa do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No encontro também estava presente Gilmar Mendes. Temer e Gilmar já haviam se encontrado outras vezes sem registro oficial em suas agendas. Até aqui foi só o padrão Gilmar Mendes de fazer política. Em agosto de 2020, o ministro do STF, Dias Toffoli, recebeu o então presidente Bolsonaro na sua casa, um sábado à noite, além do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na ocasião, disse que havia convidado o mandatário para assistir um jogo do Palmeiras contra o Ceará. Eu acho que o Toffoli nem é palmeirense, tá? Mas tudo bem. Em março de 2021, Gilmar esteve na residência do Bolsonaro em um domingo.
O encontro também não foi colocado na agenda do presidente, o assunto da conversa não foi divulgado. Mais uma vez, Gilmar, né? Bolsonaro também manteve em sua gestão vários encontros com o então chefe da PGR, Augusto Aras. Na última quarta, Gilmar estava no Alvorada. Vem cá, isso aqui não era para ter feito, tá, Aras? Vamos ser imparcial aqui. Não é para PGR se encontrar com o presidente da República. Não é. Ponto final. Mas o fato do Aras ter feito não autoriza o Gonê a fazer. É bom a gente deixar isso bem claro. Na sua última quarta, Gilmar estava no Alvorada, já antes das explosões em Brasília. E, gente, aqui eu estou focando no Gonê, mas é bizarro, como vocês podem perceber também, como isso é normal para os ministros do Supremo. Fazer esse comes e bebes aqui e tal. E, gente, não é que eles não possam, não é que eles não podem ser amigos. Não é isso. Não é que então o ministro da STF não pode ser amigo do presidente da República. Não é isso. É a constância, é o timing, é o assunto tratado. Gente, outro dia eu postei lá no Twitter os mesmos integrantes que foram aqui, Zanin, o Alexandre de Moraes, acho que o Gilmar Mendes estava também, foram num jogo da seleção brasileira junto com integrantes do governo federal, o ministro da AGU, o Jorge Messias, e o chefe da SECOM, lá, o Paulo Pimenta. Isso é normal, gente? Esse relacionamento é normal? Ah, mas os caras são amigos, tá bom. Então, aquilo ali, essa reunião entre o chefe da Polícia Federal, Paulo Gonet, chefe da PGR, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Zanin, o ministro Mar Mendes e o presidente Lula, foi um clube do Bolinha? É um churrasco da amizade? É um amigo oculto? É isso? Ou ali os caras foram falar de política? Só tô questionando, tá, gente? Vamos lá. É, que ele termina, em caso seja processado, que ele termina falando sobre Bolsonaro. As investigações que apuram o crime, não sei o que, tá, aqui ele termina falando sobre Bolsonaro. Mas a questão não é sobre Bolsonaro aqui. A questão é que a Folha de São Paulo revelou, graças ao atentado do tio France, que os ministros do STF têm se encontrado regularmente com o presidente da República e que em um desses encontros estiveram reunidos todos os atores envolvidos em um processo do Bolsonaro. Obviamente não falaram sobre esse processo do Bolsonaro. Longe de mim imaginar que nessa noite um dos assuntos foi o Bolsonaro. Longe de mim aqui fazer essa acusação leviana. Mas eu vou pedir encarecidamente para qualquer político, né, que ouça porventura essa mensagem, pelo amor de Deus, entra com um pedido, com alguma coisa, com ofício, manda uma carta, qualquer coisa, para cobrar uma posição, tanto desses ministros aqui, quanto do Paulo Gonet. Porque o chefe da PF não tem problema nenhum sem contar com o presidente da República. Agora, esse tipo de reunião, gente, é inaceitável. É inaceitável. O que foi falado nessa reunião? Aí vocês acham que eles vão falar se não tiver a pressão? Por que eles estão se encontrando regularmente? Que avaliação de cenário é esse? O que eles estão avaliando? Qual cenário? Gente, assim, não tem coisa mais escancarada do que a atividade. Assim, é bizarro. Eu fico assim, sem palavras. A mente derrete. E isso é tudo culpa de quem? Do senhor Rodrigo Pacheco. Gente, sem brincadeira, se o Pacheco for candidato a síndico, eu me mudo pro prédio que ele estiver sendo candidato para fazer campanha contra ele. Gente, é o pior presidente que eu já vi do Senado Federal, do Congresso. Isso aqui é inadmissível, Pacheco, pelo amor de Deus, Pacheco. Pelo amor de Deus. Pô, os caras estão se encontrando com o presidente da República, Palácio do Alvorada, fora da agenda, para discutir a avaliação do cenário. E tu não faz nada, Pacheco, pelo amor de Deus. Aí acabou.
E detalhe, o ministro Alexandre de Moraes ia estar no Janjapalooza. Isso foi dito pela Janja. Ele só não esteve porque teve o atentado do tio França. Gente, assim, não tem como ter mais parceria do que isso, gente. Eu não consigo imaginar, só se ele botar uma estrela vermelha no peito. Só se ele ficar fazendo L na rua. Então o Alexandre de Moraes é comunista. Não, gente, pelo amor de Deus. Alexandre de Moraes não é comunista. Alexandre de Moraes não é comunista. O que está dito pela Folha de São Paulo, aí, ministro, o senhor discute com a Folha, tá? Não é comigo, não. O que a Folha diz é que o ministro Alexandre de Moraes tem uma relação política com o presidente Lula. É isso. Mas quem diz é a Folha, ministro. Sou eu não. Pelo amor de Deus, longe de mim. Eu não faria essa acusação leviana, não. Quem está dizendo isso aqui é reportagem da Folha, tá? É o que, né, uma pessoa com mínimo de cognição consegue fazer nessa interpretação. Mas eu não vou subscrever, não vou, ministro, não vou subscrever esse raciocínio, não. O senhor é um homem, assim, de Deus, um homem de bem, um homem correto. Não sou eu que vou macular a sua imagem, não. É a Folha de São Paulo. Foi-se de São Paulo. É esse jornalzinho aqui que o senhor tinha que tirar do ar, inclusive, tá? Tinha que censurar, coisa que o senhor nunca fez, coisa que o senhor, como democrata, se recusa a fazer, que é censurar, né, qualquer tipo de manifestação contrária a Vossa Excelência. O senhor tinha que retirar esse jornal aqui, por causa desse tipo de reportagem aqui, dessas fake news. É isso que o senhor tinha que fazer. E aqui fica a minha sugestão para o senhor, tá bom? Porque eu sou muito. Tenho aqui uma relação muito uma relação amistosa com o senhor, com Vossa Excelência. Então, por favor, remova essa reportagem do ar que está promovendo uma campanha de ódio contra o senhor. Tá bom, ministro? De ódio. Porque quem lê isso aqui e não fica com ódio aí é maluco, ministro. É maluco. Tá bom? Gente, agora que eu falei tudo, tirei isso do meu coração. Se inscrevam no canal. Esqueci de falar de novo no começo do vídeo. Se inscreva. Clica no sininho. Clica no botão de inscrição. Comenta. Me diz, me fala ali nos comentários o que eles estavam conversando nessa reunião entre os 4 amigos. O que você acha que eles comentaram? Me fala lá nos comentários. Valeu? Um abraço, gente.